Esse é o módulo 1 da nossa oficina de ponto cruz. Não se preocupe, todos os vídeos estarão disponíveis no YouTube, então se você tiver alguma dúvida sobre qualquer um deles, é só aguardar que ele já estará disponível no canal da Subversia. A primeira coisa sobre o módulo 1 é que ele tem uma característica um pouco diferente. Tirando a aula inaugural, vocês vão perceber que todas as outras aulas não têm narrativa. Elas têm algumas legendas, mas elas são bem silenciosas para que vocês possam acompanhar, inclusive absorver melhor todas as informações em aulas curtas e bem tranquilas. Gostaria que você tivesse a vivência que eu tive ao descobrir o ponto cruz. Espero que vocês gostem. Olá! Nessa aula nós vamos conhecer alguns dos materiais que nós vamos utilizar a partir daqui e também vamos aprender como dividir o nosso bordado encontrando o centro. Esse é o nosso etamine, num tamanho aproximado de 30 por 30. Você pode fazer um tamanho um pouco menor, se o seu bastidor for menor. Logo eu vou mostrar para vocês, para quem ainda não conhece o bastidor. Reparem que todas as bordas do nosso etamine receberam um arremate para evitar que ele se desfie durante o nosso trabalho. Principalmente quando você vai bordar sem bastidor. Nós vamos precisar de alguns outros materiais. Também vamos precisar de agulha. E acho que convém eu explicar porque eu não uso a agulha de bordado. Talvez vocês tenham percebido que eu não utilizo essa agulhinha aqui, né? Com a pontinha menos aguda e com o olhar maior, que é a agulha indicada para o ponto cruz. Eu comecei a bordar muito nova, com menos de 7 anos, e na minha casa, há muitos anos minha mãe não bordava e só tínhamos agulha, o que a gente chama de agulha de mão. E eu comecei a bordar com agulha de mão e estranhamente não me adaptei às agulhas de bordado, mas eu indico que você utilize uma agulha de bordado por conta da ponta e do olhar. Essa é uma agulha de mão um pouco mais grossa, então ela não é tão arriscada para me machucar. Uma caneta e uma lapiseira. Vamos também começar a usar a partir daqui o nosso gráfico. Vocês receberam o link para download. Depois eu vou explicar por que eu tenho esses 3. Bastidor. Aqui eu trouxe alguns modelos de bastidor que eu tenho. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles.
E antes de passar para mais um dos itens que nós vamos utilizar, vou explicar os bastidores. Nós temos diversos formatos, tamanhos e tipos de bastidores. Por exemplo, esse é um bastidor da Círculo, com excelente acabamento, num tamanho bom para quadrinho, lembrança, e ele é o que a gente chama de bastidor de pressão. Por quê? Ele não tem uma tarraxa. O aro de fora, certo? E esse é o aro de dentro. O aro de fora se encaixa ao aro de dentro. Vocês podem ver que existe um rebaixo por pressão. E ele já vem com uma finalização para você poder usar mesmo como quadrinho. Nós temos aqui um outro bastidor circular de um tamanho diferente, que é um bastidor de tarraxa. Funciona do mesmo jeito, mas geralmente esses bastidores a gente não usa para fazer a finalização, o bastidor decorado. Por quê? Por conta dessa tarraxa. Ah, pronto. Vejam, o mesmo rebaixo. Esse daqui é um bastidor com uma qualidade boa, mas ele ainda tem um pouco de rebarba. Isso daqui no trabalho final não faz diferença, porque o aro de fora dele é muito bem acabado. E nós também costumamos envelopar e decorar o aro de fora quando vamos fazer lembrancinhas, presentes, vamos comercializar com o bastidor. Ele é conhecido de bastidor de tarraxa exatamente por ter uma tarraxa para fazer a regulagem da pressão que o seu tecido sofrerá aqui dentro. Nós temos bastidores grandes como esse também, eu gosto dele. Particularmente eu prefiro bordar sem bastidor, mas eu não recomendo porque eu acabo sempre machucando os dedos aqui. Eu ponho o tecido sobre os dedos e vou bordando, então eu sempre tenho machucados nesse dedo. Esse também é um bastidor de tarraxa, uma tarraxa um pouquinho mais discreta, um pouquinho diferente, mas funciona da mesma forma e é esse com o qual a gente vai trabalhar. Eu vou deixar ele de lado e mostrar para vocês esses outros. Estes bastidores são um pouco mais difíceis de encontrar, porque eles são importados, mas eles são muito baratos. Eu compro eles na China, eu tenho outros bastidores assim de formato, porque às vezes você quer um formato diferente, por exemplo, para bordar uma almofada, para bordar um travesseirinho. Geralmente o bastidor redondo a gente vai ficar limitado, né, se a gente encarar como limitação, a gente vai ficar limitado a este formato, né? Agora, este daqui não. A mesma coisa com este bastidor, eu vou mostrar para vocês a tarraxa deles. Esses bastidores, eles têm um excelente acabamento. Eu os comprei no AliExpress, porque aqui no Brasil, quem vende esse bastidor igualzinho, costuma vendê-lo assim por um valor muito alto mesmo, e ele também é comprado na China, ele só é repassado novamente com um novo valor. Vocês podem perceber que ele tem um sulco bem profundo e que, diferente dos outros bastidores que são retos no aro exterior, ele também tem todo uma sobressalência aqui no aro exterior. Então, ele deixa tudo bem firme. Esse bastidor, ele se encaixa muito bem para trabalhos que você vai comercializar. E eu não aconselho que seja comercializado com esse bastidor. Há molduras finais que a gente pode utilizar, mas eu vou ensinar também como finalizar neste tipo de bastidor. A mesma coisa esse, mas no formato menor,
a ideia de você poder fazer camafeus, e este é um bem maior. Nós conseguimos encontrar vários modelos. Eu nunca vi bastidor triangular e com muito sextavado. Nos outros formatos eu sei que há inúmeros tipos. Um outro material que nós vamos utilizar sempre vai ser a linha de bordado, é essencial. Você não precisa comprar inúmeras meadas, você vai aumentando o número das suas meadas conforme você for bordando. Compre as meadas para o primeiro bordado que você for fazer. Se você se adaptar, você escolhe um outro gráfico e compra as meadas que faltarem e assim por diante. Todas as meadas eu separo por cor, as coloco nos taquinhos. Esses taquinhos são de um poliestileno, que é um plástico. E você vai encontrar eles coloridos, você vai encontrar eles transparentes. Também há diversos disponíveis para você comprar em sites de armarinhos. Eu aconselho o Armarinho São José, que é um armarinho que eu realmente sempre compro, o armarinho online. E você retira a etiquetinha da sua meada, né? Na verdade, a cinta da sua meada. Vou mostrar, já havia mostrado antes, mas vou fazer uma explicação. Nós temos aqui dois tipos de moulinet diferentes, uma da Círculo e uma da Anchor. E você percebe que elas vêm com essa cinta de papel. Nessa cinta de papel contém o lote e o número da cor. As cores são definidas por esses números e cada marca vai ter cores diferentes. Então é bem interessante que você, quando deixar aqui, aqui não dá pra ver, mas tá aqui dentro. Eu tenho o número da minha cor e eu tenho a marca da minha cor, porque de repente termina a minha meada, tô no meio do bordado, quero comprar mais, é raro acontecer, mas ou eu gostei muito daquela cor e quero repor, se eu for buscar de outra marca, eu vou ter diferença. Vocês percebem que são números bem distantes, certo? É só, quando for enrolar, tirar, passar um durex, eu uso aquela fita mágica, e aí você tem tudo bem arrumadinho. Essas cores eu já as tenho aqui, por isso que elas ainda estão em meadas. E nós temos aqui outros tons. E eu vou mostrar para vocês como são esses taquinhos. Esses taquinhos, os brancos eu comprei aqui, no Armarinho São José, e esses daqui eu tinha comprado na China, para saber como era a qualidade. Os que eu comprei no São José são muito bons, eles são mais espessos, e se você fizer muita atenção, se você for uma pessoa que faz muita atenção na hora de enrolar a linha, você pode dobrar esses taquinhos, ou mesmo quebrá-los. Eu já quebrei taquinho, mas porque ele era muito antigo, eu tenho taquinhos aqui com mais de 20 anos, com quase 25 anos, e ele vai ressecando, isso é natural. Mas costuma ter uma excelente durabilidade, a maior parte desses taquinhos aqui tem mais de 25 anos, então realmente é durável. Na nossa primeira aula, aula 1, você vai aprender como cortar o seu tecido e também
como criar um alinhavo, evitando que ele se desfie durante o manuseio.
2, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as meadas das linhas molinês. Nós vamos aprender o sentido para poder desfazê-las, sim, porque senão nós podemos criar um grande bolo de nó. E vamos também aprender um pouco mais sobre a transferência da meada para os taquinhos. Eu deixo para o download o modelo dos taquinhos e dou uma dica aqui. Caso você não queira, não possa comprar os taquinhos que estão disponíveis nos links que eu também vou deixar disponíveis no YouTube, você pode fazer os seus próprios taquinhos. É só cortar ou uma embalagem de água sanitária ou embalagem de amaciante, deste plástico um pouquinho mais duro, desenhar, recortar e deixar a peça que você confeccionou alguns dias entre duas peças bem pesadas. Pode ser 2 tijolos, pode ser 2 livros, pode ser uma pilha de caixas. O que importa é que isso fique criando uma pressão para que aos poucos o seu plástico desempene e não comprometa na hora que você for fazer o seu taquinho. Então não é um problema, se você não for comprar, você pode criar em casa, inclusive utilizando um papel bem grosso, um papelão bem grosso, que pode ser um papelão de uma caixa mesmo de supermercado.
Na aula 3, se você já ouviu falar alguma coisa sobre ponto cruz, com certeza ela não vai te surpreender, porque nós vamos falar sobre o tão conhecido avesso perfeito. Sim, é uma técnica que faz com que não haja nenhum tipo de fiapo, arremate, nada no avesso, parecendo que a linha surgiu ali como por encanto. Então, vou explicar para vocês a técnica básica aqui nessa aula.